André Batista Neves, sou procurador da República e professor na Universidade Federal da Bahia e estamos aqui numa conversa a respeito da democracia. No módulo passado, na aula passada, nós falamos sobre a origem da democracia, especificamente da origem da democracia no Brasil. E já adiantamos no final da aula passada que nós falaríamos agora da democracia contemporânea. Nós trataremos desse tema, da democracia contemporânea, nesse módulo, falando dos ataques e ameaças que essa democracia contemporânea tem sofrido e da resposta que a própria democracia dá para essas questões, esses ataques. Bibliografia sobre esse tema vocês encontram em toda a ciência política e em todo o direito constitucional. Esse tema tem sido muito debatido mundo afora, em razão do que tem acontecido não só no Brasil, mas em outros países do planeta. Não há consenso, eu disse no finalzinho do nosso vídeo passado, não há um consenso pleno, exato, né, que todo mundo esteja de acordo, a respeito das condições mínimas para a existência de uma democracia. De uma democracia como a gente entende, né, que deva ser, né, uma democracia material, uma democracia propriamente dita. No entanto, parece haver uma espécie de coincidência ou uma espécie de concordância com algumas condições mínimas. E são elas que eu vou apresentar para vocês agora nessa segunda aula nossa. A primeira coisa que é essencial para que a gente tenha uma democracia é que a gente tenha uma Constituição. Sem Constituição, vou melhorar isso aqui. Sem Constituição, a gente não tem limite ao poder do Estado. E a gente não tem limite ao poder dos atores privados, ao poder dos particulares, pessoas físicas e jurídicas. Aliás, se a gente for pensar bem, hoje, no mundo contemporâneo, os ataques à democracia não vêm só do Estado, as ameaças à democracia, não vêm só de quem eventualmente governa ou governou. As ameaças à democracia muitas vezes vêm das pessoas mesmo, do povo, de corporações, e é necessário proteger a democracia e os direitos fundamentais, e o instrumento de proteção a gente chama de Constituição. A Constituição foi desenvolvida lá no começo da modernidade, foi melhorada ao longo do tempo como instrumento de contenção do poder político. E mais ainda, como uma ferramenta para poder você fazer com que as demandas do sistema político chegassem ao sistema jurídico, como uma ferramenta de acoplamento, de junção entre ambos os sistemas, o político e o jurídico. Mas ter uma Constituição e respeitar essa Constituição não é, infelizmente, o suficiente. É necessário que essa mesma Constituição faça uma repartição das funções estatais. Isso está lá desde a origem do constitucionalismo. Vocês lembram, eu falei na aula passada do artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da França, que dizia que nenhum povo que deixasse de consagrar direitos fundamentais e deixasse de ter separação dos poderes, teria uma Constituição digna desse nome. Pois bem, é necessário que a gente tenha uma divisão das funções estatais, aqui, pensada essa divisão, muito com base naquilo que Montesquieu inicialmente dizia, a ideia de que o poder freia o poder, é necessário que ninguém tenha todo o poder ao mesmo tempo, é necessário que as autoridades tenham, cada uma delas, dentro dos limites postos na Constituição, seus poderes exercidos e respeitados, para que você tenha freios e contrapesos e desse choque você tenha a limitação do poder final do Estado.
mas é necessário também que você tenha harmonia, respeito entre os poderes. E é necessário, mais ainda, que você respeite também outras funções que não são reconhecidas como poder, mas que foram elaboradas e construídas ao longo do tempo. É aquilo que a gente chama em direito constitucional de funções constitucionais autônomas. A função do Ministério Público, por exemplo, é uma função que nós poderíamos qualificar como função constitucional autônoma, porque ela, a rigor, não é pertencente ao Poder Executivo, ela não é a função de julgar, longe dela querer se arvorar a isso, e também não é a função de legislar. É a função de defender os interesses e direitos do cidadão no plano coletivo e impulsionar determinadas ações que são necessárias ao exercício da cidadania. Essa função não existia no esquema clássico de Montesquieu, e daí um dos, não vou dizer equívoco, porque Montesquieu também é fruto da seu momento histórico, mas uma das atualizações que a gente deve fazer na teoria da separação dos poderes. A outra é do próprio papel do judiciário, que mudou e mudou bastante. Mas uma das atualizações é essa, de reconhecimento dessas funções constitucionais autônomas, dentre as quais a do Ministério Público. O professor Lucas Rocha Furtado, da Universidade de Brasília, professor de Direito Administrativo, defende que a função do Tribunal de Contas também é uma função constitucional autônoma. Você tem ainda autores que defendem que a Defensoria Pública hoje, com um novo perfil constitucional da Defensoria, exerce uma função constitucional autônoma. Eu não vou entrar nessa discussão, não é necessário para a gente. O importante é que a gente saiba que toda democracia tem que ter essa separação dos poderes ou divisão das funções estatais. E aqui, senhores e senhoras, eu quero dizer para os senhores que no nosso regime constitucional nós conhecemos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Não há poder moderador na República Federativa do Brasil desde 1891. O Supremo Tribunal Federal já teve ocasião de dizer isso, já disse isso por liminar que foi deferida pelo ministro Luiz Fux, mas é evidente toda a doutrina a parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados também nesse sentido, e toda a doutrina de respeito do direito constitucional brasileiro repudia a ideia de existência de um poder moderador numa república. Essa figura não existe e muito menos essa figura pode ser atribuída a um setor específico do Estado brasileiro. Nós temos o poder que administra, que é o poder executivo, que exerce função executiva, mas temos o exercício de função executiva também de forma atípica pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário contrata seus membros, quando faz licitação para comprar seus materiais, quando compra papel, quando compra cafezinho, exerce função administrativa. Você tem o exercício dessas funções também pelo Poder Legislativo, a ideia de montar uma polícia legislativa que tão bravamente atuou no enfrentamento aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ali você tem função administrativa, é poder legislativo, mas tem uma função administrativa que a Constituição assegura que lhe seja entregue, que lhe caiba, mas a gente não tem poder moderador. E isso ficará mais claro ainda no módulo que virá, que vai ser ministrado pelo professor Manuel Jorge Silva Neto. Eu queria apenas aqui frisar que a democracia precisa reconhecer a importância de duas figuras, de duas instituições. Eu não vou falar de figura aqui, porque pode parecer um reducionismo. A instituição da magistratura, dos membros que compõem o Poder Judiciário, e a instituição do Ministério Público. Se nós olharmos para a jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos e nós compararmos essa jurisprudência com o que aconteceu na nossa região, na região interamericana, de 2009 para cá, caso Reverón Trujillo versus Venezuela, nós vamos ver que o sistema interamericano de direitos humanos, na figura da sua Corte Interamericana, tem frisado e dito mais de uma vez que tanto a magistratura quanto o Ministério Público são essenciais para a democracia. Numa espécie de reação aos ataques que as democracias da região têm sofrido ao longo do tempo, de 2009 para cá. Veja que o primeiro caso é um caso que envolve a Venezuela, mas tem casos que envolvem o Peru, casos que envolvem o Equador, El Salvador, Colindres, Schoenberg, é um caso que envolve Equador, Urrutia Labró é um caso que envolve o Chile. Então você tem situações que envolvem praticamente a região toda, e nesses casos, Rico versus Argentina, nesses casos todos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos teve ocasião de dizer que proteger as garantias da magistratura, proteger as garantias do Ministério Público é proteger a democracia. E eu queria deixar isso bem claro, porque qualquer ataque à magistratura, qualquer ataque ao Poder Judiciário, qualquer ataque ao Ministério Público é também um ataque à democracia e por isso deve ser coibido. Mas a democracia não existe só com respeito à Constituição, não existe só com a ideia de divisão de funções estatais. A democracia existe quando você garante direitos fundamentais. Direitos fundamentais a pessoas físicas e jurídicas que têm o poder de exigir que o Estado se comporte e respeite esses direitos. Direitos fundamentais que encontram limites, no entanto, na própria Constituição. Daí a Constituição ter vindo primeiro. A ideia de que direitos fundamentais devam ser limitados pela Constituição é uma ideia da própria definição desses direitos fundamentais. Embora eles tenham essa força expansiva e carreguem valores que são essenciais à nossa democracia, eles encontram limites. Não se admite abuso desses direitos para atacar a democracia. Além disso, pessoal, a democracia contemporânea, e nisso há uma grande distância para a democracia indireta, lá do começo do iluminismo, a democracia contemporânea exige o respeito e a integração dos grupos minorizados. Eu vou dizer para vocês quem são os grupos minorizados. São os grupos que são tornados minorias sociais, ainda que sejam maiorias demográficas. O que é uma maioria demográfica? É um conjunto de pessoas que, por determinada característica, acabam, em número, sendo uma maioria, sendo mais da metade do contingente populacional de uma determinada área. Pode ser um município, pode ser um estado, pode ser uma região, pode ser todo o território do país. Há maiorias demográficas que, no entanto, são vilipendiadas, menosprezadas em seus direitos. Quando a gente olha concretamente os direitos que essas maiorias têm, a gente vê que essas maiorias são profundamente desrespeitadas no seu direito à igualdade. Não na igualdade formal, aquela igualdade que existe perante a lei. A igualdade concreta e real. O professor Marcelo Neves fala sobre isso e em determinado ponto do nosso curso nós voltaremos a tratar desse tema. O professor Marcelo Neves da Universidade de Brasília. Mas a gente tem no Brasil problemas seríssimos de inclusão social. E esses problemas acabam levando a grupos que são tornados
minorias sociais, mesmo sendo maiorias. É o que acontece com as mulheres, é o que acontece com os pretos e pardos, com os negros no nosso país. Mas existem também minorias que, embora sejam minorias demográficas, têm o direito de serem respeitadas. Vejam, a gente aprende lá atrás que democracia é a regra da maioria. Mas a maioria não pode tudo. A maioria tem que ter limites. E o primeiro e principal limite é respeitar a minoria, ainda que a minoria tenha menos representantes, a minoria seja menos numerosa do que a maioria. E aqui eu falo especificamente, eu penso aqui nos povos indígenas, nos povos originários. Os povos originários foram exterminados ao longo da história, os povos originários foram privados de sua terra, privados de sua liberdade, forçados a se mover, expulsos dos seus locais. Os povos originários são uma minoria social e demográfica. E ninguém em sã consciência pode achar que os problemas do Brasil podem ser resolvidos sem a integração desse importante conjunto de minorias, porque são vários povos com especificidades diferentes, que são os povos originários, os povos indígenas. A nossa Constituição dedica uma atenção muito, mas muito grande aos povos originários, manda que respeitemos a cultura, as formas de organização social, as formas de educação, o ensino indígena, e é necessário, para que essa sociedade se chame democrática, que a gente tenha o respeito a esses brasileiros e brasileiras que são tão brasileiros quanto nós. Podem não falar o idioma português, podem não falar, podem não parecer com A, com B ou com C, podem ter hábitos que sejam distintos da sociedade majoritária, mas são tão merecedores de respeito, de atenção, de políticas públicas quanto quaisquer outros de nós. Uma democracia só é uma democracia real se ela for inclusiva. E ela ganha valor, ganha força quando consegue incluir. Eu penso aqui também nas pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são pessoas que pagam impostos, participam ativamente da vida da sociedade, têm uma ou outra especificidade que pode tornar mais difícil ou mais árdua, a palavra está me faltando, pode tornar maior o desafio, pronto, aqui, achei, de interação com a sociedade majoritária, mas é obrigação da democracia contemporânea incluir as pessoas com deficiência. E aí vocês pensam nas ações afirmativas, por exemplo, que a gente tem em favor das pessoas com deficiência, para fazer com que essas pessoas possam produzir, se integrar, se locomover, às vezes até a locomoção é difícil. Isso tudo tem que ser garantido para que uma sociedade seja chamada de democrática. Mas ainda, a democracia precisa dos partidos políticos. A gente vai ver daqui a pouco que uma das formas de atacar a democracia é de tentar demonizar a política, chamar a política tradicional de algo sujo e de algo a ser combatido. E aí, quem eventualmente quer se beneficiar desse discurso se vende como outsider, como pessoa que vem de fora, que não pertence ao sistema e que está contra tudo disso aí. Mesmo quando essa pessoa eventualmente já fez parte da vida partidária há muito tempo. O que importa não é a verdade, o que importa é o discurso, importa o que a pessoa quer passar. Nós temos problemas no nosso sistema partidário, nós temos um sistema partidário muito pulverizado, mas acreditem, é melhor ter um sistema partidário
pulverizado, um sistema partidário com eventuais problemas, que não ter partidos políticos, ou ter partido único, ou ter partidos que não tenham liberdade de atuação. A nossa Constituição exige que os partidos sejam livres, garante o livre funcionamento dos partidos, ao mesmo tempo que determina que esses partidos não ataquem a democracia, que esses partidos respeitem a dignidade da pessoa humana. Há limites também para os partidos políticos, como há limites para todos nós, cidadãos brasileiros. Para que haja uma democracia, é necessário que nós tenhamos uma imprensa livre, a liberdade de expressão via imprensa. E quem percebeu isso, meus amigos, não foi nenhum contemporâneo. Os contemporâneos falam isso ainda, mas vocês encontram isso já num texto de Rui Barbosa, um dos criadores da democracia brasileira como a concebemos, certamente o grande pai das instituições republicanas brasileiras, para o bem e para o mal. Rui Barbosa, ele, num texto que foi publicado, salvo engano, em 1920, sobre a imprensa e o dever de verdade, ele compara a imprensa à vista, à visão desse corpo social que é a sociedade. E depois ele vai fazer uma comparação ainda mais intensa da imprensa com os pulmões. A imprensa oxigena o poder político ao permitir a fiscalização de quem exerce o poder. Imprensa existe para poder mostrar os erros e acertos de quem governa. E é necessário que nós tenhamos uma imprensa livre. O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, reafirmou seu compromisso com a imprensa livre. Eu lembro aqui, por alto, da DPF 130, mas o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, vem reafirmando o compromisso com a imprensa livre, e toda a democracia precisa de uma imprensa que exponha e mostre os defeitos e os acertos de quem governa e de quem deixou de governar. E por último, mas não menos importante, é necessário que nós tenhamos voto livre, secreto, universal e periódico. Vamos começar pelo último, voto periódico. É necessário que haja eleições e que as eleições tenham seu resultado respeitado. É necessário que o voto seja universal, que o voto alcance a todos e todas, que todos que estão habilitados a votar possam exercer esse direito de voto, que não haja impedimento nenhum à liberdade de locomoção dos eleitores, impedimento nenhum ao direito que os eleitores têm de votar. O voto deve ser secreto e o voto deve ser livre. É o que diz a nossa Constituição. E eu devo dizer para os senhores, porque isso é um fato, o Supremo Tribunal Federal falou sobre isso mais de uma vez, quando o Supremo afirmou a existência de um princípio chamado princípio da vedação do retrocesso político. Não está afirmado com todas as letras, mas você já percebe em votos como o da ministra Carmen Lúcia, percebe em votos como o do ministro Luiz Fux, a existência desse princípio e do conjunto da obra, certamente você percebe, ainda que não se nomeie isso como princípio ou não com esse nome, mas, repito, a ministra Carmen Lúcia assim o fez. O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, e o Tribunal Superior Eleitoral, incontáveis vezes, tem demonstrado que nosso sistema de votação é um dos sistemas de votação dos mais confiáveis do planeta, se não for o mais confiável. Nós temos um sistema que, ao contrário do que acontece em alguns estados americanos, não permite o registro
de eleitores no mesmo dia de votação. Aquilo que alguns estados americanos chamam de same-day voting, né? A votação no mesmo dia. Você vai lá, se apresenta e diz, sou eleitor, vou votar. Não. Aqui, desde 1994, pelo menos, nós temos um cadastro unificado e eletrônico de eleitores. De modo a que, se você se inscreve como eleitor, você faz com que você faz isso com antecedência e essa inscrição impede que você se reinscreva como eleitor. E vejam que o uso da biometria que o TSE tem utilizado para evitar esse tipo de fraude evita que haja essa duplicidade do cadastro eleitoral. Antes até da biometria, você tinha essa duplicidade evitada com um procedimento interno dos tribunais eleitorais chamado de batimento do cadastro, que verificava esses casos de duplicidade e cancelava ambas as inscrições. Mas não é só isso. Quando você se inscreve, você já tem atribuída uma sessão de votação. Ao contrário do que acontece em alguns locais dos Estados Unidos, que você pode votar pelo correio, em que você pode, eventualmente, comparecer a qualquer sessão. Aqui não, aqui você já vai para um local específico e seu voto só pode ser computado lá. Mais ainda, você tem urnas eletrônicas de um sistema chamado DRE, que são absolutamente isoladas da internet, não há porta de entrada, não há porta USB e todo o teor daquilo que é objeto de votação é depois impresso num boletim de urna que é afixado em cada porta de sessão de votação. É só somar, é só pegar os boletins e somar que vocês vão chegar ao mesmo resultado, que é totalizado com a geração de uma mídia física, de um flashcard, que é transportado fisicamente para um local de totalização de um TRE que é conectado à central por uma rede dedicada, uma rede inviolável. E mais ainda, o software todo, o código-fonte, ele é aberto para testes periódicos, testes esses que sempre demonstraram a rigidez, a segurança do sistema. Nosso sistema de votação eletrônica eliminou o mapismo, uma fraude eleitoral antiga que existia no tempo da urna de lona. Nosso sistema eletrônico de votação eliminou a possibilidade de inserção de votos em nome de eleitores que morriam ou que não existiam da urna eletrônica. Isso não pode acontecer mais, não com o nosso sistema. E se acontecer, isso é facilmente percebido e essa fraude é objeto depois de invalidação posterior. Isso não acontece. Nosso sistema garante que nós tenhamos um voto livre, secreto, universal e periódico. E é motivo de orgulho, deveria ser e deve ser motivo de orgulho de todos nós brasileiros. Toda democracia deve ter esses componentes que a gente viu aqui. A Constituição, funções estatais divididas, separação dos poderes, como a gente chamava antes, a garantia de direitos fundamentais, o respeito aos grupos minorizados, partidos políticos, imprensa livre, voto livre, secreto, universal e periódico. Para que nós encerremos esse nosso módulo, essa nossa aula, parte do módulo 1, eu vou debater com os senhores aqui a respeito de alguns ataques que a democracia tem sofrido, não só no nosso país, mas fora, e de como a democracia se defende desses ataques. A democracia, ela é objeto de ataques desde que ela nasceu. Como a gente viu na aula passada,
o termo democracia, quando aparece na Grécia, tem uma acepção pejorativa. Aristóteles mesmo já tratava a democracia como algo que poderia cair na forma impura de governo chamada de demagogia. Quando a democracia reaparece, ressignificada na modernidade, a democracia indireta, ela sofre ao longo do tempo demandas por inclusão. Essas demandas na modernidade central acontecem ainda no século XIX, começo do século XX. Primeiro você tem a abolição do voto censitário, aquele voto em que você só tem o exercício permitido se você tiver determinada renda, determinado patamar de renda. Isso cai na modernidade central. Depois você tem a inclusão das mulheres e das pessoas iletradas, dos analfabetos, no contingente dos eleitores. Isso tudo acontece na modernidade central ainda no final do século XIX e começo do século XX. Na modernidade periférica, isso vai acontecer mais tardiamente. Quando, à exceção dos Estados Unidos da América, porque por restrições ao direito de voto, a população afro-americana só vai efetivamente participar das eleições, ganhar o direito de participar, quando há a abolição das chamadas leis Jim Crow, lá na década de 60 do século XX. Essa necessidade de inclusão faz com que haja a necessidade de incorporação. E as democracias têm que dar resposta a isso. E como as democracias dão essas respostas? As democracias dão essas respostas veiculando as novas demandas, fazendo com que essas novas demandas entrem, ultrapassem o sistema político e entrem no sistema jurídico, e nós vamos ter outros direitos, outras garantias, direitos que vão agora contemplar toda a sociedade. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento de inclusão, que acontece tardiamente na periferia, a gente tem também movimentos em sentido contrário. Movimentos que são antidemocráticos. Na periferia, isso fica mais evidente porque, enquanto o centro, a partir da Segunda Guerra Mundial, se divide em dois polos na Guerra Fria, a periferia vai ser um objeto de disputa, vai ser um objeto de luta, vai ser o local em que esses dois centros vão disputar a projeção dos seus poderes. Vão disputar para ver quem projeta de forma mais intensa seus poderes. Isso faz com que práticas antidemocráticas sejam não só toleradas, mas sejam também incentivadas, a depender da conveniência do polo, Estados Unidos ou União Soviética, que quer se beneficiar da inclusão daquele país na sua zona de influência. Evidentemente aqui você tem duas concepções de democracia muito distintas. Uma democracia que é uma democracia mais próxima daquilo que a gente entende como uma democracia, a democracia liberal como a americana, e aquilo que era dito, que era visto como uma democracia material, uma democracia que não garantia inclusão política, mas garantia a satisfação das necessidades básicas da população, aquilo que supostamente existia na União Soviética. Com a queda da União Soviética, a gente viu que nada disso era verdade, mas enfim, era aquilo que se pensava, pelo menos nos escritos que se dizia nessa época. Com a queda da União Soviética, fica claro que havia profunda desigualdade também em termos econômicos dentro dos países ditos países socialistas. Eu quero que vocês entendam aqui que a democracia não sofre ataques de hoje, sofre ataques ao longo do tempo. À medida que a democracia muda, a democracia também tem esses ataques desses movimentos antidemocráticos mudando consigo, mudando junto. O que acontece a partir dos anos 80 e 90 é que esses ataques se intensificam com
uma revolução tecnológica que facilita ainda mais as comunicações. Essas comunicações, esse fluxo de viagens, de comércio, já tinham sido intensificados, lembrem, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas com os anos 80 e 90, você tem uma intensificação ainda maior dessas comunicações e desse fluxo de comércio com o advento da internet, que conecta, o que possibilita a conexão de pontos extremamente remotos do globo de uma forma quase que instantânea, e também com o aumento da eficácia da rede de comunicações, que permite que você faça uma encomenda hoje de algo que vem do Reino Unido, da Argentina, dos Estados Unidos, da China, e pagando, obviamente, os direitos alfandegários, tem que ser pagos, né? Isso chega na sua mão num tempo impensável antes. A gente tende a achar que demora, porque a gente julga com os padrões do hoje, mas imaginem no passado, onde você tinha que escrever carta, esperar, fazer transferência bancária, esperar um navio para trazer. Imaginem como o Rui Barbosa, por exemplo, falei dele aqui antes, como ele conseguia os livros com os quais ele escrevia depois suas obras. Essa intensificação do fluxo de comunicação, pessoal, faz com que a gente tenha, primeiro, eu vou usar um neologismo, vou criar uma palavra aqui, mas é só para facilitar a compreensão. A instantalização, me permitam aqui os puristas da língua portuguesa, a transformação da comunicação em algo instantâneo. Isso é muito bom, porque você tem acesso a quase toda a informação do mundo com o tocar dos seus dedos, num teclado, mas isso é muito ruim também, porque você vai ter um volume de informação que nenhum cérebro humano consegue minimamente filtrar. E, ao mesmo tempo, você vai ter uma rentabilização dessa informação, não pelas vias tradicionais. Antigamente você comprava o jornal na banca e a informação era rentável porque você pagava pelo jornal. Você comprava a revista e a informação era rentável porque você pagava pela revista. Você via a televisão, como vê até hoje, e a informação era rentável porque você via os anúncios que eram veiculados. Agora, há outras formas de rentabilização, ou como dizem as pessoas mais jovens, de monetização da informação, de transformação dessa informação em dinheiro, que acabam fazendo com que você tenha, de um lado, gente ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, com a disseminação dessas informações, e do outro lado, gente que recebe um fluxo cada vez maior de informações que são filtradas justamente para que provoquem ou indignação ou fidelização daquelas pessoas que assistem. É aquilo que a gente acaba ouvindo, né, por aí de uma forma até menos técnica. E longe de mim de querer expor aqui de forma técnica, eu quis simplificar até por filtragem da informação por algoritmos. Algoritmos são, na verdade, ferramentas que são utilizadas na informática toda para que, por exemplo, essa imagem aqui que é gravada nesse momento chegue até os senhores e senhoras daí do outro lado, na tela. Algoritmos são utilizados para que o computador do avião consiga fazer com que o avião voe. Algoritmos são utilizados para que o navegador do carro faça com que o carro vá nessa direção e não noutra. Algoritmos são utilizados também para que determinadas informações produzam no espectador, na espectadora, no consumidor dessas informações, na consumidora dessas informações, uma espécie de necessidade de obter mais,
necessidade de fidelizar, necessidade de passar mais tempo com o celular na mão. E nesse processo, há aproveitadores que transmitem mensagens antidemocráticas ou como parte de um projeto político ou como parte de um projeto econômico. Às vezes como os dois, para ganhar dinheiro e para também impor e disseminar sua própria visão de mundo. E vejam, isso é humano. Como o ser humano só vê determinado tipo de informação que lhe causa indignação, lhe causa raiva, isso emocionalmente lhe dá mais adesão, você tem maior fidelização ainda. A tendência é que você tenha cada vez mais e mais visualizações, mais e mais sinalizações de que é bom aquele conteúdo, que aquele conteúdo é adequado para você, mais e mais informação igual. O mundo contemporâneo, a sociedade de informações, ou a sociedade de rede, em rede, como descreveria ou descreve Manuel Castells, o catalão Manuel Castells, a sociedade em rede é uma sociedade que reforça bolhas informacionais. E essas bolhas informacionais podem ser utilizadas para poder incentivar pessoas a verem determinada série num streaming A ou B, a incentivar pessoas a consumirem determinados produtos ou a fazerem com que pessoas ataquem a democracia. Infelizmente. E esse fenômeno tem se repetido em diversos países ao longo, ou ao redor, não ao longo, mas ao redor do nosso planeta. O grande desafio da democracia contemporânea é conseguir responder e reintegrar essas pessoas que são cidadãs e que precisam entender que aquilo que chega até elas não é a única informação disponível, nem a verdadeira, às vezes. Ou às vezes é a verdadeira, mas interpretada de uma forma absolutamente errada. Como acontecia antigamente, nos bairros mais tranquilos, nas menores cidades, quando você caminhava e encontrava gente que pensa como você ou gente que não pensa, gente que torce pelo seu time, gente que não torce, e você conversava com um e com o outro e daí formava a sua opinião, é necessário que nós tenhamos a recuperação dessa capacidade de incluir os outros e de ver os outros como iguais. Mas enquanto isso não acontece, é necessário que a democracia se defenda. E a democracia precisa ter meios para fazer com que os intolerantes não se beneficiem da tolerância que a democracia fornece. Não se beneficiem e não abusem dos direitos fundamentais que a democracia garante. E é por isso que a democracia precisa ser defensiva. Esse conceito de democracia defensiva foi desenvolvido na República Federativa da Alemanha, na Alemanha, depois que a Alemanha vence o nazismo e depois que a Alemanha se redemocratiza. Diversos dispositivos da Constituição alemã, o artigo 18, por exemplo, que fala do abuso de direitos fundamentais, o artigo 79, salvo engano, inciso 2, que fala da cláusula eterna de compromisso com a democracia. Diversos dispositivos da Constituição alemã garantem que a democracia na Alemanha é uma democracia que deve se defender e deve reprimir, deve punir aqueles que atentam contra a democracia. Porque se a gente acreditar que sozinha a democracia vai conseguir recuperar a habilidade de manter a convivência entre os opostos, a convivência pacífica e democrática entre quem pensa diferente,
a gente vai ver que isso provavelmente não ocorrerá. Não ocorreu durante o nazismo, os alemães perceberam isso, que a disseminação de um tipo único de discurso e de um tipo distorcido de realidade fez com que milhares, milhões de pessoas perdessem a vida. E Hannah Arendt, no livro dela, filósofa judia Hannah Arendt, no livro dela, A Banalização do Mal, deixa muito claro que o primeiro passo para o extermínio em massa dos judeus foi a privação dessas pessoas da qualidade de pessoa. Ela diz que para que um judeu pudesse ser visto por um juiz na época da Alemanha nazista, era necessário que o judeu cometesse um crime. Só aí que vinha um juiz. Porque, do contrário, como não era nacional alemão, tinha perdido a nacionalidade, não tinha nem direito de ir ao judiciário. A democracia precisa se defender, e essa é a ideia da democracia defensiva, precisa ter instrumentos para combater aqueles que abusam da tolerância que a democracia deve garantir, que abusam dos direitos fundamentais que são essencialmente ligados à ideia de democracia. E falaremos sobre isso melhor no módulo 4 desse curso. Para o próximo módulo, agora vem o spoiler, para o próximo módulo não, desculpe, para a próxima aula, aqui vem o spoiler da próxima aula, que termina a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a relação da democracia com os direitos fundamentais, vamos aprofundar essa ligação, e a ligação da democracia com os direitos humanos, civis, políticos, econômicos e sociais. A gente vai ver que a democracia é reforçada por essa ligação e a gente vai ver como essa conexão acontece. E com isso a gente termina o módulo 1, o módulo da democracia. Na aula de agora, nessa aula de agora, nós falamos sobre o conteúdo mínimo da democracia, aquilo que uma democracia minimamente deve ter, e depois de falar sobre aquilo que a democracia minimamente deve ter, nós tentamos aqui, muito rapidamente, falar dos ataques à democracia e de como a democracia se reinventa e se reordena para poder conseguir repelir esses ataques. Eu conto com a presença e a participação de vocês para o próximo módulo, módulo em que a gente terminará de fazer essa nossa conversa sobre democracia. Muito obrigado.